Salve, salve, meu querido George! Como estás? Eu estou muito bem, como sempre, né? Muito bem? Quando eu te vejo Ah, que bonito. Ô, George, tem alguma coisa que você quer me dizer além disso? Eu te amo. Obrigado. Também te amo, a recíproca é verdadeira. Que bonito, não é um podcast hoje, Maquinistas no Dia dos Namorados, mas estamos aqui trocando juras de amor. Tudo bem com o senhor? Nem o Valentine's Day que fala? Eu vou, Valentine's Day, pode ser, tá mas bom. já foi, Já foi também, né? o dia de São Valentim. Então eu te tudo amo mais. antes, durante e depois. Tá bom, obrigado, George. Bonito isso, eu quero saber, na verdade, se isso foi manipulado ou não. Ah, puxei o gancho pra gente falar do tema de hoje. Que coisa linda! Afinal, estamos aqui com uma das maiores autoridades sobre o tema, e um tema importante, a gente tá brincando aqui, mas é verdade. Felipe Marchetti, que é, peguei, gerente de parcerias de integridade no Brasil da Sports Radar. Seja bem-vindo, Felipe, tudo bem? Obrigado, prazer aqui estar com vocês e para falar desse tema aí tão polêmico e em pauta no futebol brasileiro nos últimos tempos. Né? Integridade, principalmente falando de casa de aposta no meio da história, falando de manipulações ou suspeita de manipulação, enfim, já com CPIs rodando aqui no Brasil sobre o tema. Mas primeiro, vamos voltar 2 passos para a gente conseguir entender isso e também explicar um pouco. O Felipe chegou recentemente à Sports Radar para tocar exatamente essa parte de integridade. E eu posso falar como betting, né, sobrenome que eu diga, mas que lá atrás eu questionava muito, e eu lembro exatamente quando foi a situação. 2005, máfia do apito, escândalo do Edilson Pereira de Carvalho e manipulação de resultados aqui no Brasil, comprovada, e voltamos jogos e tudo mais. E eu lembro que naquela época ainda nem se discutia a regulamentação de aposta esportiva, não era nem permitido a aposta esportiva aqui no Brasil. Algumas casas de aposta entraram em contato na época, a máquina estava começando nessa época, a gente tinha 8, 9 meses, agora já estamos com 19 anos de idade, e o pessoal vinha a discutir exatamente falando assim, não, isso... E eu era muito preconceituoso em relação a isso, ou na verdade ignorante em relação a isso, e eu falava, não, manipulação de aposta tem tudo a ver com a casa de aposta que fez isso, né? Ela que manipulou o resultado para acontecer isso, né? E aí eu fui lá naquela época aprendendo que não era bem assim, né? Então, e agora, com regulamentação de aposta, com as apostas acontecendo aqui e tudo mais, é bom tê-lo aqui, Felipe, para a gente já começar deste começo. Como é o trabalho que vocês fazem na Sports Radar sobre essa questão de análise de possíveis manipulações ou de eventos não normais dentro de um evento esportivo, se a gente pode dizer assim? Perfeito. Eu acho até que antes disso, cabe a gente fazer uma linha do tempo dentro disso que tu falou. A manipulação de resultados ela é um fenômeno muito antigo. Isso aí, as primeiras registros de manipulação, eles datam do Antigo Egito. Daquelas lutas que tinham ali no tempo dos faraós ainda. E aí, desde lá para cá, a gente teve uma mudança nesse fenômeno. A manipulação, como a gente entende atualmente, ela começou mais ou menos ali no início dos anos 2000, final dos anos 1990, tá? Principalmente no Sudeste Asiático. Muita manipulação no campeonato da Malásia, Vietnã, Indonésia. Tá? A partir daí, tem uma migração dessa manipulação para o futebol europeu. Então, a gente pega ali entre 2005, principalmente no caso de 2004 e 2005, o caso do Robert Reuser, aquele árbitro alemão, até 2013, 2014, a Operação Soga da Interpol, que foram mais de 380 jogos encontrados de manipulação pela Interpol em parceria com a Europol. A gente tem essa migração para a Europa. A Europa começa a ter medidas de combate mais fortes, com políticas ali das entidades esportivas, também política dos governos nacionais. Esse movimento vem e começa a ter mais manipulação no futebol sul-americano, especialmente o mercado brasileiro. Se vocês forem lembrar, 2015, ali a Operação Game Over em São Paulo, o primeiro grande caso relacionado à manipulação de apostas esportivas nesse mercado, mais como a gente entende o mercado hoje. O caso do Edilson, especificamente, ele era um negócio em apostas que não eram tanto em sites globais, era algo mais aposta em nível local, com grupos pequenos ali que trabalhavam, muita gente operava em clube de pôquer, por exemplo, fazia aposta, coletava aposta de grandes... Das pessoas que estavam por ali. de pessoas assim que têm muito dinheiro, que estavam envolvidos ali, funcionava mais dessa maneira. A manipulação, como a gente entende hoje, ela começou no Brasil mais ali na Game Over, foi o primeiro grande caso. E aí, dentro disso, como que a gente trabalha para detectar essa questão da manipulação? O nosso sistema de monitoramento ele é baseado em 4 etapas principais. A primeira, que é a tão famosa hoje em dia, a inteligência artificial, que o pessoal fala. A gente tem um sistema que é o UFDS, Universal Fraud Detection System. O UFDS, ele monitora mais de 600 casas de apostas ao redor do mundo. E aí, dentro disso, cabe uma outra ressalva.
70% do mercado de apostas esportivas mundial, ele opera ilegalmente, entre 60% e 70%. Principalmente ali daquela região da Ásia. Tá? Então, o que seria o ilegalmente? Seria que as casas de apostas elas não precisam compartilhar informação com os governos sobre o que está acontecendo nesses mercados, sobre quais as apostas estão sendo colocadas, quem está apostando, o que está apostando. Através do FDS, a gente consegue monitorar esses mercados. Então, como isso? Pensa assim, ó, a gente pega um jogo da equipe, vamos pegar Brasil e Argentina. Abre uma cotação 2 para o Brasil vencer a partida, 3 para o empate e 3 para a Argentina. Num pré-jogo, a gente vê que essa cotação do Brasil para o Brasil vencer o jogo, ela cai de 2 para 1,40 no pré-jogo. Ou seja, estão considerando que a probabilidade do Brasil vencer o jogo é maior. Ou seja, o prêmio que está sendo pago é menor. Tá. Tem algum movimento que explica isso? Por exemplo, Messi não vai jogar. A Argentina vai jogar com time de juniores. Está explicando essa movimentação dessas cotas. Ou não. Está tudo normal, mas teve uma movimentação grande que não explica por que aconteceu essa movimentação. Então, o FDS ele consegue gerar esse primeiro sinal de alerta. A gente tem 2 níveis de alerta. Um primeiro que é gerado com uma movimentação específica. Se tem uma movimentação ainda mais brusca, gera um segundo sinal de alerta. Esse é a primeira detecção. Tá? Então, isso é tanto pré-jogo quanto em mercados ao vivo. Isso também pode ter uma oscilação grande de uma cotação dentro do mercado ao vivo. Como é que seria isso? Pensa, esse mesmo exemplo que eu falei para vocês. Abriu cota 2 para o Brasil vencer a partida. O jogo chega no intervalo, ele está empatado. Essa cotação do Brasil para ele vencer a partida, ela não vai ser mais 2. Teoricamente, não seria mais 2. Tem que diminuir. A cotação teria que ser maior, porque a chance do é Brasil mais difícil o Brasil ganhar. Porque tem menos tempo para o Brasil conseguir fazer um gol. Então, essa cota ela chegaria no intervalo batendo 2,40, 2,50, dependendo como está também a movimentação de ação da partida, né, obviamente. Mas ela teria que ser maior. A gente vai vendo que em algumas situações, essa cota ela não sobe, ela continua em 2, mesmo com menos tempo. Ou às vezes ela até cai, está 1,70, sendo que não tem nenhuma explicação racional sobre o que está acontecendo no evento esportivo que explique essa movimentação. Então, isso aí também gera para a gente um sinal de alerta. Por que essa cota não subiu? Porque o site de apostas também eles funcionam um pouco com oferta e demanda. Ou seja, estava entrando muito peso de dinheiro que o Brasil vai vencer o jogo. E isso dá um indício que o apostador pode saber qual vai ser o desfecho daquela partida. Então, tanto no pré-jogo quanto no ao vivo, a gente consegue ter esse primeiro filtro de inteligência artificial para conseguir essa detecção. Mas só isso não funcionaria. Então, a gente tem mais 3 pontos que também podem colaborar. O segundo que é o MTS. A Sport Radar, ela também, além de a gente trabalhar no setor de integridade, a gente também trabalha como provedor de dados para as casas de apostas. E dentro disso, tem diversos sites que usam esses dados da Sport Radar para oferecer as cotações para criar as odds, exatamente. Então, o que acontece? A gente consegue ter o acesso ao nível de bilhete de conta. Ou seja, que o apostador, obviamente a gente não sabe quem é o apostador, mas sabe que o apostador código 12345 no site ABCD fez uma aposta tanto no mercado de cartões, por exemplo, ou no mercado de escanteio, ou no mercado qualquer de vencedor da partida que seja. Então a gente consegue ter esse segundo dado, que é nível de conta dos sites que a gente fornece os dados. E aí, bom, vamos para um terceiro nível, que é o Integrity Exchange. São sites que não necessariamente usam os dados da Sport Radar, mas compartilham com a gente a informação que é detectada pelo sistema de compliance deles para ver se eles encontraram alguma aposta que levantou suspeitas. Então, eles informam, eles procuram o Felipe, procuram o Juan, procuram algum outro colega nosso, e informam, partida aqui do 15 de Piracicaba, a gente... Tá com uma coisa suspeita ali. Entrou um volume aqui, o volume padrão é 50 mil, entrou 500 mil em apostas aqui, na mesma seleção que o 15 de Piracicaba vai vencer o primeiro tempo, que é um negócio mais específico, ou que vai sair mais de 4 gols e meio na partida, entende? Então, e eles compartilham com a gente essa informação. A partir daí, a gente vai em todos os outros membros do Integrity Exchange e checa com eles. Pô, como Eric, é que tá aí? No teu site, como é que tá? E no teu, como é que tá? E no teu, como é que tá? Para ver se tem algum outro tipo de informação que corrobore com isso. A partir daí, a gente consegue esse terceiro nível. E o quarto nível é a troca de informação de inteligência, compartilhado ali, contato que a gente tem com jornalistas, contatos que a gente tem em federação esportiva, contato que a gente tem em clube, dentro do meio do esporte, de alguém que pode fornecer informação para a gente, a equipe A
a gente tá rolando um rumor aqui que essa equipe talvez esteja envolvida em casos de manipulação. Aí a gente vai lá e a gente faz um processo de hot list, que a gente vai lá e classifica esse jogo, essa equipe, num nível de suspeita maior e tem um olhar mais atento sobre o jogo daquela equipe. E aí consegue ter um olhar mais atento sobre essa partida. Então, basicamente, dentro desses 4 níveis, a gente consegue monitorar o mercado de maneira global, tanto o mercado legal quanto o mercado ilegal, tanto os mercados mais tradicionais, como vencedor, handicap asiático, total de gols, quanto mercados mais específicos, como o mercado de cartões, por exemplo. Então, essa é a maneira que a gente trabalha, assim, de maneira mais ampla. Podemos terminar o podcast, né? Calma, A ainda tenho abertura bastante do cara dúvida. foi... Tenho bastante dúvida Bet, ainda. Bet, Vai que abertura é tranquilo. essa? Mas eu vou te fazer uma pergunta óbvia, mas eu acredito que ela é importante. O que é integridade no esporte? Então, tem vários conceitos, né, de integridade. Eu venho da academia, né? Fiz meu doutorado e pós-doutorado sobre manipulação de resultados. E uma até das dificuldades que eu tive quando eu estava escrevendo a minha tese era o conceito de integridade no esporte. Tem muita discussão ainda sobre isso. Mas, para mim, tem 2 pontos principais. O primeiro é o respeito aos valores do esporte. Então, o que seria? Tem um ideal que vem desde do esporte olímpico, da Grécia Antiga, que é o arete, que é tu tentar o esporte como utilização do desenvolvimento pessoal do ser humano. E tu sempre dá o teu melhor para tu evoluir como pessoa e evoluir como atleta. Uma partida manipulada, por exemplo, tá indo totalmente contra essa lógica de tu dar o teu melhor, de tu evoluir, de tu servir como um exemplo para a sociedade, um exemplo para as novas gerações. Então, esse é um aspecto importante da integridade. E o segundo, que eu acho fundamental, é o respeito às regras do jogo. Porque, assim, até mesmo se a gente for pegar a questão de doping, por exemplo. Bom, por que o doping é errado? Aí a gente já pode pensar, bom, porque faz mal para a saúde e tal, mas o esporte de alto rendimento por si só também faz mal para a saúde. Tem vários argumentos que a gente pode ir derrubando. Mas o principal e que não se derruba do doping e também na manipulação de resultados é o acordo prévio que a gente tem. Então, se eu sentei, a gente vai inventar um jogo e nós 3 vamos jogar agora. Tá? Se a gente vai definir as regras aqui, é a nossa obrigação moral cumprir as regras que a gente acordou. É o fair play, né? É o fair play. Você quebra o fair play na essência. Né? Exatamente, perfeito. E esse respeito às regras do que foi acordado é o princípio básico da integridade. Então, tu agir no aspecto humano e também no aspecto de respeito às regras. Então, a integridade ela seria basicamente isso. Agora, para você ter tanto dado, buscar todas essas informações e tudo mais, para quem é o cliente hoje da Sports Radar nesse segmento para fazer esse tipo de controle? E eu lembro que em 2003, por exemplo, lembro claramente, 2003, 2007, a gente, 2007, 2008, não, 2000, tô mal, hein? 2008 para 2009, acho que foi, que teve o escândalo do tênis, de muitas manipulações de resultado no tênis e tudo mais. E as entidades hoje mundiais globais procuram vocês também para fazer esse trabalho para eles, né? Sim. Então, hoje a gente trabalha com as principais entidades esportivas do mundo, né? Entre elas ali, FIFA, NBA, Comebol, UEFA, ATP, ITF no tênis. Aqui no Brasil, a gente trabalha com a CBF e também com 14 federações estaduais esportivas, com produtos diferentes, não necessariamente apenas com monitoramento, mas também com a questão de investigação e inteligência, que pode ser usado para dar suporte para a investigação do MP e da polícia. Para a questão da educação, a gente tem 12 federações esportivas hoje do Brasil que utilizam a nossa plataforma educacional para os atletas. Então, e a ideia é justamente essa, é para o futuro, em parceria ali com a CBF também, a gente conseguir ampliar isso e tornar a educação obrigatória para todos os atletas. Vincular isso com o registro no BID, assim como funciona no tênis, que o atleta, para ele poder competir, ele tem que fazer um treinamento de integridade, também vincular um treinamento de integridade com os atletas aqui no Brasil. E isso a gente pode ampliar além da questão da manipulação, a gente pode ampliar para questões, por exemplo, como a questão do abuso sexual e do assédio no esporte, que é um tema também que saiu até não sei se vocês viram uma pesquisa que saiu no Globoesporte.com há 2 semanas, faz 2, 3 semanas, sobre o número de atletas do futebol feminino que já sofreram algum tipo de assédio. Então, conseguir ampliar esse escopo da integridade para além da manipulação também é um tema muito importante. Dentro até da proposta que a gente vem discutindo com a CBF agora de ampliação do escopo de contrato, um dos itens que a gente traz é a questão do aplicativo de denúncia. Por que isso? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, atleta, tu deve denunciar porque está no regulamento da FIFA, porque é o certo,
Mas e como é que funciona o sistema E aqui o no dia a Brasil? dia, né? O dia a dia, ele confia na federação? Ele confia na polícia? Ele confia no governo para ele fazer isso? Ou ele sabe que se ele for ali denunciar, aquilo ali não vai se voltar contra ele? A gente tem casos no passado que o atleta procurou federações esportivas, não aqui no Brasil, em outros países, e ele acabou sendo descredibilizado e ainda sendo punido por isso. Então, todo esse sistema, assim, a partir do momento que a gente cria um aplicativo, por exemplo, de denúncia que garanta o anonimato, que ele possa mandar as informações, prova de conversa de WhatsApp, vídeo, áudio, qualquer coisa, possa se comunicar com a pessoa que está tratando esses dados, e ele vai ver que aquilo ali está sendo, esse dado está sendo tratado e está servindo para algo. Primeiro, que a gente aumenta a questão da inteligência, que foi aquele primeiro item que eu falei para vocês. Então, nos dá muito mais subsídio para a gente conseguir ter um olhar mais atento em alguns jogos. E segundo, que a gente cria um sistema de confiança entre todos os atores. A gente vai poder chegar para esse atleta ali da categoria de base ou que joga ali, ganha um salário mínimo por mês e falar: pô, irmão, tu tá protegido. Se tu procurar, tu tem um sistema esportivo que tá te ajudando a proteger tanto a ti mesmo quanto a tua modalidade. E aí, a partir disso, ele vai confiar e ele vai se sentir mais seguro para reportar. Mas tudo começa na educação. A educação é o pilar mais importante, e aí sim as entidades esportivas também irem construindo camadas para a gente conseguir ter um sistema todo que se autogira e consiga proteger quem está mais vulnerável. Recentemente teve o caso na NBA, né? De um atleta agora que foi banido, né? Da NBA. Uhum. E não é um atleta famoso, né? E aparentemente não eram valores expressivos, mas tinha subjetividade em relação ao que estava acontecendo, porque parece que ele reportou que ele tinha algum caso de saúde, que a partir disso foi utilizado pelo próprio sistema de manipulação. Dentro disso, a NBA ela agiu de maneira exemplar, como liga, até com um olhar para a reputação da marca NBA e da gestão dessa reputação. Na sua visão, uma liga ou as ligas, elas têm que trabalhar numa linha como essa que a NBA trabalhou, em relação a preservar a sua marca, agir de maneira muito dura, muito firme, para passar para todos os atores do ecossistema que gira em torno do negócio NBA que o negócio está preservado. Esses são os pilares centrais. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente, só Com para certeza, entender. Jorge. Com certeza. Porque assim, quem é que vai querer assistir uma competição manipulada? Isso aí tu tem uma perda de valor de mercado da competição como um todo que é muito grande. Até esse exemplo que eu falei para vocês no início do Campeonato Malaio. Pega dados de média de público do Campeonato Malaio no início dos anos 2000. Cara, era 40 mil, 45 mil pessoas por jogo. Era muito popular o futebol lá. Depois desses casos de manipulação, teve uma queda muito grande na média de público. Campeonato grego, depois de casos de manipulação, campeonato italiano, depois dos casos de manipulação nas temporadas seguintes, tu tem uma perda tanto de valor de patrocínio, porque as empresas Sim. não vão querer se vincular, né, a um A campeonato manchado. escândalo, né? A escândalo, exatamente, é péssimo para a reputação da marca, e também de perda de interesse do público. Porque o que diferencia o esporte de alto rendimento de tu ir ver, por exemplo, uma peça de teatro ou um cinema? É justamente a questão de ser imprevisível. Previsibilidade é muito forte, né? Exatamente. E é esse caráter, voltando de novo para o aspecto mais filosófico humano da coisa, é esse aspecto humano do esporte que fascina as pessoas a procurarem, a verem. A partir do momento que aquela competição está manipulada, isso se perde. E aí é um efeito cascata, perde credibilidade, perde patrocínio, perde dinheiro, os melhores atletas deixam essa liga, tu tem um produto pior, e aí vira um ciclo, todo o ciclo positivo que está sendo criado, ele vira ao contrário, e aí acaba prejudicando toda a marca, né? Então, assim, as medidas elas têm que ser duras. Só que também eu defendo muito o aspecto de, primeiro, orientação. A gente pode pegar e punir, banir, o que for, mas é muito fácil a gente fazer isso sem antes a gente dar as ferramentas para as pessoas se protegerem e terem conhecimento. O próprio caso da penalidade máxima. Se tu pega a investigação e tu lê, tu vê que alguns atletas ali, eles não tinham conhecimento nenhum que nem aquilo era errado. Então, por mais que a gente possa achar que, mas como é que o cara não vai saber isso? Ninguém é tão burro assim para pensar desse jeito. Mas, cara, são moleques ali, às vezes, o próprio Kevin Lomono, por exemplo. Kevin Lomono, 19 anos,
Ele é um cara que cresceu ali no interior da Argentina, já cresce dentro de um meio que tem uma super proteção, no sentido de dessas pessoas não terem que, muitas vezes, um raciocínio crítico sobre várias coisas, esses atletas. E aí tu tá exigindo desse cara um negócio muito... Um grau de maturidade que não tem, sem tu trazer informação. Então, por isso que a gente tem que começar pela educação. Depois que tu educou e o cara sabe disso, aí a punição pesada, porque tu tem que proteger o esporte, tu tem que proteger a marca, mas não são medidas sozinhas. Isso aí tem que funcionar como um sistema como um todo para a gente conseguir combater o problema, né? Até porque os manipuladores, eles são pessoas extremamente especializadas nisso. Era isso que eu ia perguntar para quem tem doutorado na área, exatamente isso. Qual é o perfil? Porque muitas vezes a gente fala, isso é um absurdo. A gente acaba tendo muito essa visão romântica, que é o que você falou, né? Desde os tempos antigos, de falar, pô, isso não é justo, isso não é correto, né? Um atleta não. Como o atleta pode fazer isso se ele ganha milhões para isso? E na prática a gente sabe que a manipulação não vai de quem ganha milhões, vai de quem ganha centenas, né? Como é que é esse modelo, essa abordagem, essa máfia que existe por trás disso? Então, a manipulação de resultados, na verdade, ela é um crime transnacional. Tem até estimativas ali, só para vocês terem noção o quanto movimenta o mercado de apostas. A gente são mais de 7 trilhões de reais por ano que o mercado de apostas global movimenta. O orçamento geral da União do Brasil em 2023 foi 5,5. Então, o mercado de apostas como um todo, maior que o Brasil. ele é maior que o Uma das orçamento. maiores economias do mundo. Exatamente. Aí tu pensa assim, pô, entre 60% e 70% desse mercado, ele opera ilegalmente. Tem um outro dado que é do governo francês, que 10% do dinheiro do crime organizado do mundo é lavado através dos mercados de apostas esportivas. Então, assim, aí tu vai pegar dentro do cenário global. A gente tem uma questão de penas muito baixas, ou até em outros países, como por exemplo Peru, a manipulação nem crime é. Então, tu tem um elevado ganho financeiro, potencial elevado ganho financeiro, uma pena muito baixa, com um crime que tem uma dificuldade de detecção razoável, porque muitas vezes cai num tribunal esportivo, algo assim, e o relatório acaba sendo relativizado, por falta de conhecimento, muitas vezes, de quem está julgando. Então, o que acontece? Para o manipulador, é algo muito interessante, esse tipo de mercado. O que eles fazem? A gente tem sindicatos internacionais, muitos deles envolvidos com tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, que estão por trás de manipulações. Eles utilizam pessoas. Então, vamos pensar um caso de um sindicato asiático, por exemplo. O cara está sentado lá em Singapura e aí ele manda um emissário aqui para o Brasil. Muitas vezes um ex-atleta que jogou lá no futebol da Indonésia, do Vietnã, passou por lá, conheceu esses caras. Esse cara vai ser o coordenador do esquema aqui no Brasil, se comunicando e se reportando diretamente a esse manipulador internacional. Ele vem aqui, ele vai achar quais são os alvos, as entradas mais vulneráveis para ele conseguir atuar. Então, aquele clube que está com dificuldade de pagar salário, que tem o registro na federação, mas não tem como bancar o clube ali e conseguir atuar. Aquele atleta que tem dívida de jogo. Aquele atleta ali que está próximo do final da carreira e está jogando na segunda divisão do Ceará e ele está com 40 anos e ele não sabe o que ele vai fazer quando ele vai parar. Então, ele vai achar esses caras e ele vai fazer a proposta para esses caras, porque esse cara está muito mais suscetível a aceitar... Tá precisando de dinheiro, olhando ali, basicamente como um crime organizado vai cooptar traficante e tudo mais. Né? Exatamente, Assim. exatamente. E aí é o que acontece. A partir do momento que tu aceita a primeira, tu aceitou um cartão amarelo, cara, tu caiu na mão do cara, porque o cara tem conversa de WhatsApp, ele tem o coisa da aposta, e aí tu vai estar na mão do cara, o que aconteceu com o Bauerman, por exemplo. O Bauerman aceitou para tomar um cartão amarelo, não tomou. Aí foi lá no jogo seguinte, pô, agora tu vai ter que tomar vermelho. Aí ele foi lá para tomar o vermelho, e aí ele não sabia que ele tomando vermelho depois do jogo acabar, que não contava para casa de apostas. Aí ele tomou o vermelho, depois foi reclamado do juiz, também não valeu. Aí ele recebeu uma foto no WhatsApp dele. Uma bala pra ti, uma pra tua mulher, uma pra tua filha. E aí, pô, bate o desespero, por mais dinheiro que o cara esteja, que ele tenha, Sim. ele tá numa situação já que aceitou a primeira, ele se complicou muito. E isso que a gente tá falando de um cara que tá na primeira divisão. Aí tu pensa o cara que tá atuando na Série B da Paraíba, que ele vai jogar 2, 3 meses ali. A gente recebeu aqui o Lulinho, que é diretor do Parintins, e ele comentou isso, né? Ele falou, Sim. no Campeonato Amazonense, ele falou, cara, você tem segunda divisão do Amazonas, você tem uns jogos, uns lances que você fala, cara, isso aqui não é possível.
É. Né? É. É isso. O cara não tem alternativa. E infelizmente, essa é a realidade, né? Muitas vezes o atleta não tem alternativa, por mais conhecimento que ele venha a ter. Né? Mas aí a gente entra num sistema de questão de calendário, né? Do esporte brasileiro também. Porque a gente tem um dado que 83% dos atletas do Brasil, eles ganham por volta de um salário mínimo por mês. E só 17% deles, eles jogam por toda uma temporada. Era isso que eu ia falar. Quantos por cento jogam, tem trabalho o ano inteiro, né? E Então o terreno é fértil para manipulação. Muito, mas é por isso que o Brasil foi o país com o maior número de casos. Porque o Brasil tem o dado que o Brasil é o país com o maior número de jogos no futebol mundial, e são mais de 9 mil partidas aqui por ano. Então tem muito jogo, muita competição, muito time, a maioria deles em condições ali de quase semi-amadorismo, né? E ao mesmo tempo, a gente tem toda essa condição aqui do sistema. É complicado, mas tem caminhos. Eu não acho que seja tudo também terra arrasada. Eu acho que vai além da questão de monitoramento, de prevenção, vai também questão de pensar uma estrutura de proteção para toda essa rede dentro do esporte, que vai muito além do escopo do que a gente trabalha na Sport Radar, né? Mas é um caminho que acho que essa situação atual do Brasil, ela aponta alguns caminhos do que pode ser feito para a gente conseguir melhorar o sistema. E para começar a melhorar o sistema, eu acho que tem 4 pilares. Como eu falei, educação, ampliar o monitoramento, mais horas de investigação e inteligência para dar o suporte e condições para as pessoas reportarem. A partir daí, a gente já começa a criar um sistema mais forte, porque a gente vai dificultar para os manipuladores agirem aqui. Um trabalho cooperativo com o MP e com a Polícia Federal também. A gente, por exemplo, tem um acordo com a Polícia Federal, né, de cooperação com eles. E a partir daí que se criou esse sistema, aí sim a gente vai conseguir empurrar esses manipuladores para outros países com uma legislação pior, né? Vão começar a ir para o Peru, para a Colômbia, para outros países, porque eles vão ver que aqui vai ficar mais complicado de manipular, né? Como ser mais rápido do que os manipuladores usando a educação? É muito complicado, né? Sim. É complexo isso, né? Sim. Mas ela é o primeiro passo. De qualquer forma, eu não vejo isso como uma corrida, mas eu vejo isso como um pilar. São coisas diferentes. E eu acho que esse pilar, ele é assim como quando tu quer construir uma sociedade melhor, tu tem que investir, pelo menos no meu ponto de vista, tu tem que investir em educação, em formação das pessoas. Também na formação de um esporte mais ético, a gente precisa investir na formação. E é um processo que leva realmente tempo, mas tem que ser feito. Então, com relação a como a questão de corrida, aí eu te digo como que a gente pode colaborar com isso. A gente desenvolveu agora, junto com a CBF, o passaporte do atleta. Ainda está sendo finalizado isso. O que seria isso? A gente consegue ver todos os atletas que tiveram algum envolvimento em partidas que foram manipuladas, e a partir daí, a gente criou uma lista do top 100 atletas com maior número de casos de manipulação. Quando esse atleta se muda de um clube para o outro, isso gera um alerta no sistema. Então, a gente sabe que o jogador ali, o Joãozinho, ele saiu aqui da Série B do Campeonato Catarinense e foi jogar na primeira divisão do Piauí. Aí, gerou um alerta aqui pra gente. Aí, Você já fica ligado no... Só que aí que tá, Eric. Aí pensa assim, ó, saiu o Joãozinho, saiu do Santa Catarina, foi pro Piauí. Aí o Pedrinho, ele tava jogando no Acre e foi jogar no mesmo time do Piauí. Aí o outro cara que tava no Rio Grande do Norte, ele saiu de lá e foi jogar no mesmo time do Piauí. E aí quando vê, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras, cada um vindo de um lugar, ou 2, 3 vindo do mesmo lugar, todos com histórico de manipulação, indo jogar no mesmo clube que tem um treinador também que já teve envolvido em caso de manipulação. Aí aqui tem uma manipulação FC pronto para entrar em campo no Campeonato Piauiense. Né? E aí isso foi muito louco, cara, que aconteceu, porque no início do ano a gente fez isso, e até muito mérito do Thiago, que tá aqui, que é nosso analista nesse trabalho. Dos 10 clubes que a gente conseguiu identificar com maior suspeita, se eu não me engano, 7 deles tiveram algum tipo de caso de manipulação nos estaduais esse ano. Então, esse trabalho de inteligência, de prevenção... Que aí você começa a prevenir. Exatamente. A gente começa a prevenir. E aí, se essa informação ela consegue chegar no MP ou ela chegar numa polícia,
A partir do momento que esse clube manipulou o primeiro jogo, a gente não pode bater. A Sport Radar... Sim, isso, você não tem poder de polícia. A gente não pode bater na porta, pegar celular, pegar dado bancário, nada disso. Mas a gente pode fornecer informação, porque a gente é quem tem a informação mais rica para fornecer e colaborar com as autoridades, e aí sim dar as condições para eles fazerem o trabalho deles e conseguir ainda mais dados e mais conexões. E aí sim ir desmembrando esses esquemas aqui no Brasil. E aí, porque acontece? A partir do momento que tu acaba com um esquema desses, com esse grupo de atletas que estão manipulando em diversos clubes diferentes, esses caras, eles também conseguem cooptar novos atletas. Porque ele vai lá, ele chega, pô, tá jogando na Série B do... E um chega de carro importado lá no treino, o outro tá E o de chegando de busão. bicicleta. É isso aí. Então, pô, o cara vê o cara com relógio de ouro, com um negócio... E aí também, pô, aí vai pegar a ganância humana, né, cara? E Às vezes até situação difícil de vida, Também. enfim, precisando de dinheiro, família com problema, nunca é fácil para ninguém. Né? exato. Tem diversos aspectos que podem ser, né? Mas a partir do momento que a gente pega e consegue banir esses caras, excluir esses caras, a gente vai começa a matar o mal pela raiz. E aí sim vai melhorando e o Brasil vai começar a reduzir cada vez mais o número de casos. Né? E aí, em cima disso, por exemplo, qual que é o jogador do Newcastle? Tonali? O italiano que foi... O nome Foi, Tonali, que tava né? na Nápoles, não É, lembro e agora. agora- Sandro Tonali. Isso, agora ele está suspenso, né? Uhum. Se não me engano, 1 ano, né? 1 ano. O retorno de um atleta como esse tem toda uma questão aí da gestão da imagem desse atleta. Sim. Na sua visão, como é que é essa gestão de imagem neste retorno? Em relação a como todo o meio e o próprio ecossistema que gira em torno do jogo e do clube que ele estiver vai encarar um atleta como esse? É muito complicado isso, porque pensa assim, se ele toma um cartão por uma Vão já reclamação, questionar. é isso, cara, tu perde... Eu vejo muito parecido com a reinserção De um preso, de um né? preso. É isso. Mas a gente tem que tentar reinserir esse cara e dar uma segunda chance para ele. E, obviamente, ele vai perder a imagem dele enquanto marca atleta. É muito mais difícil dele conseguir captar novos patrocinadores e tal para a imagem pessoal dele. Mas eu acho que o que ele tem que fazer é baixar a cabeça, trabalhar, continuar fazendo o trabalho dele, daí dessa vez de maneira séria, honesta, e recuperar a imagem dele, recuperar a credibilidade dele, principalmente, através de boas atuações, através de destaque aí, ganhando campeonatos. E acho que é o único caminho a seguir, não tem muito além disso. Claro, vai ter o trabalho ali do pessoal de assessoria de imprensa, de imagem e tal, que vai ajudar nisso, mas eu acho que o principal é ele conseguir recuperar a credibilidade através do trabalho. Né? Para o ecossistema como um todo, a manipulação não tem ninguém que consiga se beneficiar dela, a não ser contraventor mesmo, né? Sim. A gente tem um prejuízo de imagem para todo mundo nesse caso, né? Sim. Para todo mundo, porque para a federação é a tua competição que está envolvida. Para o clube é o teu atleta, que vai ser... ou ele vai estar prejudicando o teu clube, ou ele também vai estar não só no resultado esportivo, ou às vezes até num cartão que não impacta tão diretamente, mas a imagem do teu clube vai estar sendo prejudicada. A casa de apostas, ela perde porque ela tem que pagar o prêmio para o apostador final. Então também ela acaba sendo prejudicada. Então não tem vencedores além da pessoa que tá manipulando e está ganhando dinheiro através disso. Né? Então, para todo o ecossistema, é importante que tenham medidas de proteção. E aí até acho que é interessante a gente pensar o papel que os operadores podem ter nesse processo, para também os operadores de apostas poderem dar suporte também para as federações esportivas, através de patrocínios ali de sistemas de integridade, porque eles têm o dinheiro e as condições para isso, então eles podem se vincular com as federações esportivas para dar esse suporte, tirar um pouco do peso, para daí o dinheiro da federação esportiva ser utilizado mais num aspecto de desenvolvimento do esporte, de formação de atleta, de categoria de base, de formação de ligas competitivas, e a integridade daí ficar com o suporte mais financeiro dos operadores. Para mim, esse é um caminho que é lógico e natural, que ainda não existe, mas pode ser pensado. Existe lá fora? Não. Nem lá fora? Não. A gente está Que pensando em engraçado. desenvolver isso aqui no Brasil. Em algumas... As casas mesmo bancárias, porque para elas é o principal... Teoricamente, é basicamente você garantir a segurança privada, já que a segurança pública não faz. Você garante, isso. É né? isso, e garante ela mantém o produto protegido, né? Então, acho que esse é o ponto importante, mantém o produto protegido, que é o produto que ela também ganha.
né, disso. Sim. Então, acho que esse é um caminho lógico que pode ser pensado agora em tempos aí de CPI, de discussão de legislações novas aí para o Brasil. Assim como a gente tem a questão da lei do incentivo ao esporte, por exemplo, a gente pode ter a lei do incentivo à integridade do esporte, com abatimento de impostos, algo do tipo, pensar medidas que vão nesse sentido para te construir de novo um ecossistema que vai além. A gente tem 2 níveis, né? Tem o nível o meso level, que é o nível mais de política de federação esportiva, e o macro level, que é mais de política. Então, acho que utilizar também a CPI como uma oportunidade para esse tipo de discussão vir à tona é um caminho interessante. A CPI, no fim, ajuda um pouco nesse trabalho de discutir integridade, né? Com certeza, porque ela traz luz para um problema que muitas vezes foi varrido para debaixo do tapete por anos, que ele teve aí, e só quem era do meio, quem estava trabalhando, sabia que tinha muito problema acontecendo, mas era mais interessante não confrontar o problema e fingir que nada acontecia. E só que foi chegando num ponto, a coisa foi escalando, até que chegou num ponto que agora alguma medida tem que ser tomada. Já teve CPI no Congresso, na Câmara, agora no Senado, e eu acho que isso traz esse tipo de discussão é muito, muito benéfica para a gente ouvir todos os stakeholders e ter uma construção coletiva de um sistema que faça sentido aqui para o esporte brasileiro. Uhum. Os presidentes de federação, presidentes de clube, eles já têm uma maior consciência da importância de tudo isso que você está aqui nos passando, nos explicando, mostrando. Já tem essa, quando vocês chegam, por exemplo, para fazer essas parcerias, já há uma clareza, uma consciência maior? Depende. Depende de cada caso. Tem casos que sim, tem casos que não. Acho que o nível de gestão do futebol e do esporte brasileiro ele varia muito ainda. A gente tem algumas práticas que são ainda muito antigas, e outros presidentes que já têm uma postura, uma visão de entendimento de mercado, de negócio que é mais desenvolvida. Então, eu acho que isso depende de caso a caso. E eu acho que também o nosso papel aqui é trazer educação também para os dirigentes esportivos. E aí, quando eu falo dirigente, não é só de federação, presidente de clube também. Porque o presidente do clube ele tem que saber que isso acontece, porque principalmente do clube pequeno. Se chegar alguém para querer arrendar e terceirizar o futebol, aquele contrato de gaveta com o clube dele, ele vai saber, opa, mas quem é esse cara? O que esse cara quer? Pô, ele quer descobrir o novo Ronaldinho, que nem ele tá falando, ou ele quer só usar o meu clube para manipular 3, 4 jogos, fazer uma grana e vai deixar meu clube aqui à míngua depois, com a imagem totalmente destruída, e vai sumir, e vai para outro lugar. Então, o presidente dos clubes, eles têm que saber isso também. Educar tribunal de justiça esportiva sobre como interpretar relatório, para quando ele receber o relatório, ele saber que aquele gráfico, aquele dado ali serve para... É uma prova de que a partida foi manipulada, que não faz sentido desconsiderar aquilo. Educar a arbitragem, proteger a arbitragem, que muitas vezes é muito acusada aqui no futebol brasileiro. Então, proteger esses caras aí, que são caras aí... A gente não pega caso de arbitragem aqui no Brasil há muitos anos. E o árbitro, geralmente, ele é quem está no centro da discussão. Acho que muito reflexo do episódio do Edilson. De 2005, do Edilson, né? Com certeza. Acaba pagando a fama. E acho que esses últimos acontecimentos acabaram ajudando também a limpar um pouco a barra da arbitragem, né? Sim. Tá dando para ver que a arbitragem só é ruim, é o que eu digo. Não é culpa dela. Que assim seja, né? Coitados dos árbitros. Brincadeira, viu? Mas alguns merecem, mas enfim. Felipe, mas dentro desse cenário todo, a gente está falando muito do esporte coletivo e até do futebol, porque, enfim, é o que está mais mediaticamente no radar. Mas e os esportes individuais? Esses atletas que estão envolvidos, eu lembro muito claro ali naquele escândalo que eu falei do tênis, tinha tenista top 5 do mundo envolvido em manipulação. Como é que se pode, vamos dizer assim, trabalhar essa integridade? Óbvio, falando genericamente disso, não dá pra gente pontuar, porque vai de cada pessoa, mas como é esse trabalho que vocês acabam fazendo, tendo uma ATP, uma ITF ali de parceiros também? Sim. Então, por exemplo, no tênis tem esse trabalho que eu te falei da questão do treinamento, deles terem que fazer um treinamento de integridade para poder participar das Quase que um competições. vestibular para poder ser tenista. É isso. Mas o que acontece, até no relatório anual que a gente lançou sobre dos jogos suspeitos no mundo, o tênis foi o 4º esporte e o tênis de mesa foi o 3º. 2 esportes individuais. Por quê? Porque é muito mais fácil tu manipular e tu consegue fazer manipulações menores. Então, por exemplo, no tênis, perdeu o primeiro set, mas ainda assim pode ganhar o jogo. Vôlei de praia, mesma coisa. Uma dupla vai lá, pode perder o primeiro set. Se ela sabe que ela é muito melhor que a outra, ela tem condições de ir lá ganhar o segundo, o terceiro, classificar e ainda fazer isso na próxima rodada.
Então tu tem esses esportes, eles são muito mais também menos caóticos, Manipuláveis ali, né? menos caóticos também, eu diria. Porque o futebol ele é um jogo mais caótico. E Você ser expulso, você tomar um cartão, você prejudica o teu time, às vezes é mais complexo, né? Sim, e porque tem muito mais gente envolvida, né? O tênis, ele depende da ação de um atleta. Então, e principalmente competições menores, ali no lower level, ali que a gente chama. Teve até uma matéria que saiu na BBC há alguns anos, que foi um tsunami, é bem assim o título, É. é um tsunami de casos de manipulação no lower level. E aí, por quê? Porque por vezes era mais vantajoso para o atleta Claro. perder na primeira rodada, o prêmio que ele ia ganhar ia ser maior do que se ele fosse campeão do torneio, de um Challenger, por exemplo. É. Então, tu cria também um ambiente que acaba... E, pô, o tênis é super caro, né? O cara, ele Sim. paga treinador, material, viagem, hotel, é super custoso para participar. Então, mas com essas medidas assim, que a ATP e a ITF tiveram, melhorou muito. Então, hoje o dado que a gente tem é que 0,05% dos jogos de tênis são manipulados. Enquanto no futebol, esse dado é 0,63%. É um número muito maior. No Brasil, o futebol... eu ia perguntar, no Brasil, quanto tá? 1,21 foi. 1,21. O dobro da média O mundial. dobro da quase. média global. E aí, se a gente for dividir entre jogos, pra gente daí ver qual é uma análise mais a fundo. Onde é que tá o foco do problema? Jogos CBF. Tá? Aí a gente vai pegar quatro divisões, Copa do Brasil, Copa Verde, Copa do Nordeste. Tá? 0,71. Próximo da média global. Quase que é 1,71, ainda bem que não. 0,71. 0,71. Competições estaduais, 1,63. Então... E se a gente ainda passar a régua em primeira divisão, segunda divisão, terceira, quarta, quinta, a tendência é quanto... Ou seja, a tendência é quanto você tiver numa Série A de Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, que aí você tem, vamos teoricamente, os principais clubes, as maiores competições, a tendência é que tenha muito menos casos, né? Sim, sim. Questão financeira, né? Principalmente, questão de visibilidade também. Jogo em TV aberta não dá, né? Mas até dá, né? Mas... Não, dá, mas, pô, é o famoso, você vai cometer o crime e não dá tão na cara. Né? Exato. Se tu é um ladrão, tu vai preferir assaltar no meio da Avenida Paulista ou num beco escuro, né? É mesmo que a mesma lógica, né? Uhum. Então, onde tá mais fácil, menos chance de ser pego, é onde os manipuladores tentam ir, né? E é onde está o atleta mais cooptável também no meio disso. Né? Eu ia fazer aquele fio clássico, faça né? o seu fio clássico. E o cara é um monstro, né? Então, tá chegando Tá água. chegando água. A voz da consciência lá atrás. O cara é um monstro. Todo o sistema que você explicou pra gente no início aqui do nosso bate-papo, né, que permeia aí os serviços que vocês oferecem, pega o fio aqui. Dado não é informação não é conhecimento não é sabedoria. Em qual nível vocês estão? Ultra sabedoria. Sabedoria artificial. Não, bem natural. Não, deixa ele responder. Deixa ele responder. Desculpa. Nós dois somos brincadeira. Então, o dado a gente tem todo. Começando por ele. A informação a gente faz ela chegar nos clientes. E aí quem trabalha com a informação é o cliente, é uma prerrogativa dele como vai agir. Independente se é federação, se é governo, quem for. E a sabedoria a gente precisa ter para conseguir trabalhar nesse contexto mais caótico, complexo, que é o esporte no Brasil. E a questão de diferentes níveis de conhecimento de pessoas, diferentes vontades, diferentes interesses, porque a gente trabalha muito com questão de... as pessoas têm diferentes agendas políticas e tu precisa ter sabedoria para conseguir lidar com isso e mostrar que o melhor caminho para a proteção do esporte, para a proteção do mercado, é encarar as coisas de frente, combater o problema, construir um sistema e aí sim todo mundo vai ganhar. Então, é ter a sabedoria para, às vezes, eu falo tanto por mim quanto pelo Juan, respirar fundo, pensar que o processo é longo, o processo muitas vezes ele não é na velocidade que a gente quer, mas o caminho está sendo traçado, ele está sendo feito, e a gente já está vendo algumas melhoras.
Ainda tem um caminho longo para a gente percorrer e a gente tem que ter a sabedoria de que nem tudo é do dia para noite, mas que a gente vai conseguir construir um caminho positivo para o esporte aqui no Brasil. Então, dado e informação já são mais controláveis, Sim. conhecimento e sabedoria dentro desse processo ainda não. O conhecimento a gente está tentando levar. A sabedoria eu acho que é um processo de cada um. Dentro desse cenário todo, você está mexendo num vespeiro. Vespeiro acho que é até pouco. Se a gente puder dizer. E você já trabalhou em ministério, você já trabalhou em entidade pública, entidade privada, enfim. Você já sofreu uma ameaça no meio disso? Não. Até hoje não. Espero continuar assim. Aí, depois da entrevista de hoje. A Beth, coitada, nossa assessora da Esporte Radar, tá aqui, tá desesperada. Já, ih, meu Deus do céu. Não, mas mas é um trabalho muito corajoso. No fim das contas, não deixa de ser. E a gente, até na máquina, desde sempre, a gente sempre teve uma postura muito crítica em relação a essa entrada da casa de apostas, não pelas casas de apostas, e sim por todo o ecossistema ruim que ela traz junto. Pacote. Né? É um pacote que, na verdade, é isso. Eu acho que está muito atrelado à falta de conhecimento. Sim. Mais do que qualquer outra coisa. Mas, Eric, só um ponto que eu acho que é importante ressaltar. As casas de apostas elas já operam no Brasil há muito tempo. Sim. E, obviamente, a gente teve um boom de uns anos para cá de propaganda e tal, mas eu já acompanho esse mercado aqui no Brasil desde o início dos anos 2000. Que operavam ali, o pessoal operava muito mais dentro de clube de pôquer e coisas do tipo. Então, assim, já é um mercado que existe. E a partir do momento que para mim, o pior cenário é o que a gente tem nesse momento de transição e o que a gente tinha antes, que era uma super exposição de todo mundo, a casa de aposta, a propaganda, a mercado. Tanto, quando eu falo todo mundo, vai desde o cara que vai ficar viciado em jogo até o atleta que tá exposto ali. E nenhuma regulamentação, nenhum tipo de controle. Então, o que acontece com a regulamentação? A gente está trazendo... Começando a peneirar ali, né? Exato. Então, está diferenciando operador bom de operador ruim. Está tendo acesso à informação. O governo vai ter acesso à informação. As casas de apostas são obrigadas a reportar se elas identificam alguma movimentação estranha no site delas. Antigamente não tinha essa obrigação. Então, assim, tu está criando condições para um sistema mais sustentável. Pode entrar na questão de jogo responsável, criar medidas para proteção de questão de vício em jogo, ajudar a criar um sistema nisso. Qual o papel das operadoras nesse ecossistema também para colaborar com o governo federal nessa questão. Esse controle de questão de taxação, de coleta de imposto, que pode ser reinvestido tanto para outras áreas, mas também principalmente para o esporte, para o desenvolvimento e o fomento do esporte aqui no Brasil. Então, a gente ser inteligente para utilizar esse mercado que já existe, vai continuar existindo, a gente querendo ou não. Desde o Egito Antigo. E ele vai continuar, os jogos do Brasil vão continuar sendo oferecidos nas casas de apostas da Ásia. A gente regulamentando aqui ou não. Então, vamos trazer isso para cá, vamos jogar junto, todo mundo no mesmo time, desenvolver um trabalho cooperativo juntos, para daí sim a gente conseguir combater o problema e ter outros ganhos colaterais ali, que são questão de mais dinheiro para os clubes, questão de mais arrecadação para o governo. Então, tudo isso vem junto nesse pacote. Né? Muito bem. Sim, você está olhando para mim como sempre? Já bateu o horário. Aquele olhar? Bateu o horário. Bateu o horário? Bateu. Você não tem alternativa. Não, mas o cara você tá de brincadeira. O cara você deu uma tá aula enrolando aqui. Porque eu quero ver você saber fazer a pergunta certa. Será que eu vou conseguir? Não sei. Prepare-se, Felipe. Não sei se a Beth te preparou, mas chegou a hora. A Beth deu risada. Ela deu risada. Momento, George. É possível falar somente a verdade durante 24 horas de um dia no seu cotidiano? Sim. Exemplos. Agora, essa entrevista aqui não foi 24 horas, mas eu não falei nenhuma mentira. Mas imagina você chegar, por exemplo, numa padaria e aí você pede o lanche não tá bom, e você tem que chegar pro cara e falar, mas esse lanche aqui não tá bom, cara. Mas falando a verdade, não aquele somebody love. É o cotidiano, Eu acho que sim, tá? Mas eu acho que assim, sempre que tu fala a verdade com respeito, dando um papo reto mesmo,
Eu acho que a verdade, ela pode doer. Comunicação não violenta. Exato, comunicação direta, eu acho, cara. Direta, sendo sincero, falando a verdade, dentro dos seus valores e respeitando o próximo. Eu acho que é possível. Acho que tem. Ele olhou pra você, olhou pra Cara, eu mim. gostei. Não, eu tô ouvindo aqui. Tô ouvindo aqui. E a Beth sorriu. Eu ia perguntar. Não, eu ia. De Sabe, desespero. eu Mas ia- foi uma boa pergunta, eu difícil ia essa. perguntar se dava pra ser íntegro o tempo inteiro. Também é outra. Não, sabe por que eu fiz essa pergunta? Pelo seguinte, o filme O Candidato Honesto, com o Hassum, que ele é um político corrupto, e aí me acontece um negócio que ele tem que falar a verdade o dia inteiro. Cara, ele não consegue. No dia ele não consegue. Ele vai falar um negócio, o cara fala, o que é isso? Aí ele tem que falar, esse é sensacional, porque vai, o exemplo do dia, cara. Quantas vezes nós ainda fazemos um somebody love? Aqui a gente tá fazendo. Pô, termina que os caras As estão querendo matar a respostas gente. dele estão A Beth já íntegras. tá teclando, Eric, termina esse negócio, para com essa coisa fora. Não aguento mais esses dois. Mas muito bem, muito bem. Felipe Marchetti. Marquete. Marquete, De repente Marquete. você vai falar em italiano ou em É porque. português. Não, momento. Essa entrevista ficou marquete pra Não, todo meu sempre, Deus né? do céu, George. Não, é que o padre Marchetti, que veio pro Brasil nos anos 1890 e qualquer coisa, era bisavô meu. Tio avô da minha mãe. De que região da Itália? Já é do sul, acho. Do Sul? Acho que era do O sul. meu tataravô veio do norte, de Castelfranco, Vêneto. Não, eu acho que essa turma da minha mãe é da parte do sul da Itália. Era da parte do sul. Legal. Mas Tem veio, um montou... grande amigo meu que o sobrenome é Marquete. talvez vieram vários Marquetes e estão por aí pelo mundo, é isso aí. A E família eles é grande. marcaram o Brasil, né? George, ele continua insistindo. É duro. Você é íntegro, George. Tá ótima a sua piada, viu? Você foi Felipe, 9 agora. Obrigado por esclarecer muito. E aqui na Máquina do Esporte a gente tem esse compromisso também de tentar trazer essa melhoria de indústria. E aqui acho que hoje foi uma aula de como a gente ainda tem muito a evoluir, mas já está evoluindo muito, né? Acho que quando você começou a estudar 20 anos atrás, esse mercado era outra coisa. Né? Era bem diferente, mas vai mudando e a gente vai evoluindo também, né? Dentro do Esporte Radar também a gente vai evoluindo nossos métodos, porque o manipulador ele vai se adaptando às condições e a gente também tem que ir adaptando o nosso trabalho para conseguir combater isso nessa briga de gato e rato e tentar sempre prever o próximo movimento, né? Então, Isso. Mas obrigado, gente. Prazer aí. Foi uma satisfação realmente participar. Obrigado. Que bom. Espero que ele tenha sido íntegro nesse momento. E vamos manter esse conteúdo no radar para uma próxima entrevista. Obrigado, George. Então, fechou? Muito bem. Diariamente, máquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais tem as piadinhas do George. Estamos lá com Máquina Não tem audiência Esporte. nenhuma, né? Não, as piadinhas não. A gente tem. Tchau, George. Tchau, Felipe. Obrigado. Tchau, Felipe. Valeu. Um grande abraço.